especialistas dizem que é preciso ter expertise de mercado e da relação com o cliente também. E que não dá para manter um negócio sem ter isso em mente. Isso antes, durante e depois de uma venda. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo? A importância do pós-venda nas vendas ou num serviço. Para falar comigo sobre isso, eu recebo o Leonardo Gi. Leonardo é CEO da Oriente Mix, uma empresa do mercado de produtos alimentícios, né, Leonardo? Seja bem-vindo. Bem-vindo, obrigado por estar podendo participar do programa de vocês. Ótimo, obrigado a você aí por disponibilidade do seu tempo e vir trocar ideia aqui com a gente. Leonardo, eu queria conhecer um pouquinho dessa sua trajetória, para a gente entrar nesse assunto de pós-venda, da importância que é, e me fale também da Oriente Mix, qual é o trabalho que você desenvolve. Eu estou no mercado já há 25 anos, né? A Oriente Mix está desde 1993 e nós focamos praticamente em suplementos alimentares, né? Encapsulados e alguns produtos solúveis. É um mercado que o brasileiro ele abraçou, né? Porque o fitoterápico ele vendia aquele chá da vovó, a pata de vaca, o quebra-pedra, né? E depois ele passou por uma reformulação, que foi a parte dos encapsulados, né? Então a gente pegou aquelas ervas do dia a dia, né? Encapsulado, nos emitimos, e com a vinda da Anvisa, houve uma regulamentação do mercado, né? Então houve um equilíbrio, assim, digamos assim, né? Então, uma ordem, melhor dizendo, né? Uma ordem, né? Sobre o que pode e o que não pode ser consumido. Então, feita essa apresentação, agora vamos entrar na nossa conversa principal lá, e aí no varejo eu imagino que você execute também, da eficiência do pós-venda. O que é pós-venda para a gente, mais do que o que a gente já sabe, e o quanto ela é importante? Como é que acontece? Então, o pós-venda hoje em dia ele é fundamental junto com o crescimento das mídias sociais, né? O consumidor hoje está mais informado, ele está mais exigente e ele está mais conhecedor dos seus direitos, né? Nós aqui, a gente criou uma cultura que a gente brinca, que a gente não vende produtos, nós vendemos serviço. Isso é o quê? É cuidar desde a aquisição da matéria-prima até o final do uso do produto pelo consumidor final, tá? Isso envolve o quê? É você estar presente nos canais, né? Respostas rápidas, soluções de problemas rápidos, você entender o que o consumidor quer, entender a dificuldade do lojista e, em muitos casos, que é o nosso forte, intermediar essa comunicação entre o lojista e o consumidor final, né? Às vezes há um pouco ruído. Eu tenho 45 anos, né? Eu sou da época que a gente consumiu o que as empresas sempre estão consumindo, né? Então, existem várias pesquisas, vários estudos de produtos, onde a maioria das empresas tentam entender o que o seu consumidor quer, né? Não só o que ele quer, como ele quer ser apresentado. Então, hoje, o nosso foco na questão do pós-venda é a experiência. E pós-venda, para mim, não é só você ligar depois para o consumidor e entender se ele gostou ou que ele não gostou. É ele poder participar de toda a experiência, desde a aquisição do produto até o final do consumo dele. Uhum. E aí a tecnologia ajuda muito nesse processo, né? Você tem um contato de forma talvez mais ágil com o consumidor, mas ao mesmo tempo, como a gente trabalha, duas questões que a gente até tem trazido bastante aqui no Rumo Certo também, a personalização por um lado, a automação por outro, porque a tecnologia nos facilita automatizar, né? As relações, inclusive, mas é preciso personalizar também, tem muito isso, né, Leonardo? Tem. Muitas empresas usam os famosos robôs, né? Que já vem com aqueles diz que 1 para tal, 2 para alguma coisa, 3, e a gente ainda não trabalha dessa forma, a gente prefere personalizar, tá? Ter um contato realmente com o consumidor. É como se nós estivéssemos na rua, né? Hoje, com o intuito de vários meios de comunicação, de mensagens rápidas, a gente consegue, às vezes, fazer com que o consumidor pule várias etapas, né? Que gera um certo estresse, porque às vezes você quer resolver um problema simples e você tem que passar por tantos processos, né? Tantas perguntas, tantas informações, que no fundo, você acaba perdendo o seu tempo e o tempo do consumidor.
Então a gente tenta personalizar o máximo possível com o atendimento do nosso saque. Mas como é que se dá essa personalização? Com tanto consumidor que se tem, como é que se chega tão junto, de falar naquela linguagem que ele quer, sem ser uma linguagem para todo mundo? Como é que se não se manda mensagens prontas? Me dá um exemplo prático aí para eu entender essa personalização, sabendo que a gente tem uma demanda grande de consumidor, por exemplo, felizmente, né? Eu imagino aí no caso Sim. da Oriente, inclusive. Então, no nosso caso, o que acontece? A gente trabalha com a questão do nosso produto, ele ser muito claro, ser muito transparente, a rotulagem ser bem informativa, né? Então isso já ajuda já no nosso saque, porque o consumidor ele já vai entender mais ou menos o que ele está consumindo. E com o saque, com a personalização, a gente já direciona exatamente para o setor que vai cuidar do assunto, ou seja, logística, ou seja, questão de qualidade, ou questão de compra, não está conseguindo acessar o nosso site, por exemplo. A gente direciona isso, tá? A nossa população é uma população muito idosa, assim, né? A gente tem muitos jovens, mas a gente tem uma população idosa ainda que está se adaptando a esse crescimento da informatização dos processos, né? Então, a gente se preocupa muito com essa parte da população que tem uma dificuldade de entender que o chat, às vezes, é um robô que está falando com ela, não é um atendente, né? Então, basicamente, a gente trabalha dessa forma. A gente tenta personalizar com a nossa equipe de saque, que são nutricionistas formados, né? E quando a questão não é passa da alçada da nutricionista, ela encaminha para o setor que é seu de direito. Tem uma questão quando se fala de pós-venda, né? Eu digo aí como dor de consumidor também, que é muito importante, que é a agilidade, né, Leonardo? Às vezes o problema pode acontecer, é inerente, enfim, tem várias questões por vendas online, por exemplo, acontece na logística, que talvez seja uma outra empresa que está fazendo, mas a agilidade é um ponto que para muitas pessoas é muito importante, né? Dá resultado, né? Com certeza. Eu sempre falo aqui para meus colaboradores que você ser ágil só na venda não quer dizer que você seja eficiente, né? A eficiência aparece quando o problema surge. Então, quando chega a gente um pedido de qualquer que seja, um frasco que foi enviado errado porque a pessoa comprou errado, ela queria comprar um produto de um produto similar e comprou. A gente tem que ter a mesma agilidade para poder solucionar esse problema do nosso consumidor que a gente tem na hora de efetuar a venda, né? De ensinar, olha, o senhor clica aqui, o senhor passa o cartão de crédito aqui. Então, a gente trabalha muito esse equilíbrio, né? De ser tão prestativo ou até mais, né, na resolução dos problemas dos consumidores do que na venda especificamente. Agora, Leonardo, nós todos estamos, né, aprendendo ainda, nos adaptando com tecnologia, com essa mudança de costumes também. Imagina, tem muita coisa para a gente aprender ainda. E é nesse sentido que eu ia te perguntar, o que a gente ainda comete de erros nessa relação, que não dá mais para se admitir, né? Que eu vejo, por exemplo, às vezes tem um problema com uma loja, com um varejo, e é comum ou o gerente ou o atendente justificar ou tentar justificar, né? A justificativa nem sempre é o resultado, né? Eu quero a solução enquanto consumidor. Mas eu estou dando um exemplo aqui. Mas o que a gente precisa aprender muito mais e que não dá mais para fazer? Eu acho que a questão não é nem aprender, acho que a questão é se policiar. Nós temos o costume de fazer a questão do empurra-empurra, né? Há um problema e a tendência é a pessoa empurrar para o andar de cima. Isso não resolve, tá? O consumidor hoje, ele não é mais aquele consumidor de anos atrás, que ele esperava 6 meses para ser o seu problema solucionado, né? Ele quer agilidade. Nós vemos isso até com as compras virtuais online, que antigamente demorava uma semana, um mês, e hoje você às vezes recebe em horas, né? Então, o meu foco sempre é encurtar a burocracia, né? Eu acho que essa é a questão da gente se policiar, é não ficar empurrando de setor para setor, de setor para outro fornecedor. Então, por exemplo, eu sou um lojista,
eu tenho um problema da marca aqui. Se eu tenho uma boa parceria com a marca, eu resolvo meu problema com o consumidor e depois eu me resolvo com a marca, né? E não chegar simplesmente chegar para o consumidor, olha, isso aqui eu só vai ter que ligar para o laboratório, ou vai ter que ligar para a empresa que produziu para tentar resolver o seu problema. Infelizmente a gente vê muito isso ainda, né? Você vai na loja que deu problema com a garrafa térmica que você comprou e aí ele manda você ir na assistência, né? Aí você cria um outro problema, na verdade. Agora, nisso tudo também é muito importante, eu imagino, o engajamento e a participação de todo mundo, né? A equipe tem que estar coesa nesse propósito aí, nessa cultura também, né, Leonardo? Você usou a palavra que a gente usa muito aqui, que é cultura da empresa. O colaborador, né, as pessoas só vão entender a real necessidade e a importância se isso estiver impregnado na cultura da empresa. Então, o que nós focamos muito aqui é realmente fazer treinamentos, fazer feedbacks, ver aonde errou e aonde consertou. Eu gosto muito do exemplo de acidentes de aviões, né? Por que é tanto estudo quando um acidente acontece? Para nunca mais acontecer. Então, dificilmente você vai ver um problema com um avião do mesmo fator, né? Porque eles olham, esmiuçam tudo, descobrem qual é o problema e solucionam. Então, é o que a gente tenta fazer aqui na empresa também. Realmente o que você falou, a cultura. Criar uma cultura de pós-venda, onde o consumidor ele tem que ser atendido, tem que ser o problema dele solucionado no menor tempo possível, da melhor forma possível e com o menor custo possível. Porque, como eu falei na pergunta anterior, né, a questão do empurra, você vai perder a imagem, né, porque aquela empresa não resolve os problemas, o produto é de má qualidade. Segundo, você vai ter que acabar trocando realmente, entendeu? Para evitar um problema maior. Então, eu falo, policial empurra. Se você tem um bom relacionamento com o seu fornecedor, você pode resolver o problema na ponta e depois se acertar com o fornecedor. Eu tenho certeza que as grandes empresas, eles vão olhar aquilo ali e vão entender que isso foi um benefício para a marca. Sim, entendeu? Isso gera credibilidade. É focar na solução e não no problema, né? E às vezes o custo é tão pequeno de uma troca que não vale a pena a perda de um cliente, né? Porque, enfim, eu não trabalho com gestão financeira numa empresa, mas penso que talvez colocar no orçamento já, né, uma condição para que, se houver erro, uma margem, né, para que se busque solução. É outra questão a gente falar de gestão financeira aqui, mas ainda assim eu quero falar de resultado com você, né, do quanto é importante isso, a gente para resultados mesmo, eficiência lá na receita no final das contas, ter esse relacionamento mais harmônico, né, e mais produtivo assim nas relações de pós-venda. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, Leonardo? Aí na sequência a gente segue com essa conversa aqui, tá bom? Perfeito? Você de casa também? Continue com a gente aqui no Rumo Certo. Nós voltamos em instantes. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre a importância do pós-venda nas empresas, né? Especialistas dizem que é importante a gente ter expertise de mercado e expertise na relação com os clientes, com o consumidor também, né? Isso antes, isso durante e depois, que é o que a gente está tratando hoje, depois das vendas. Vamos continuar na conversa? Está aqui comigo o Leonardo Gi, especialista no assunto. Leonardo, a gente explanou no primeiro bloco aí, né? Falou do quanto é importante, conceituou bem o que é pós-vendas e eu gosto de trazer sempre para os resultados disso também, dessa explanação, desse cenário. O quanto isso dá para medir hoje em dia, né? Com ferramentas que a gente tem, quanto o pós-venda pode ser quase que mais do que uma venda lá no final das contas, que fideliza o cliente. A gente tem dados sobre isso, é possível metrificar, né, Leonardo? Olha, a gente tem baseado aqui na nossa empresa, tá? Desde que nós adotamos essa cultura, nós temos um crescimento em torno de 10% a 15% ao ano, tá? A gente coloca isso muito no fruto do boca a boca,
da credibilidade da marca, né? Então, o cliente, ele, quando consome um produto nosso, ele sabe o que está levando, ele sabe que não vai ter dor de cabeça, então isso agrega muito, né? O lojista fica satisfeito, porque é uma marca que não dá dor de cabeça, e o principal, né? O lojista sabe que não vai ter prejuízo, né? Não vai ter que, como eu já falei, já meio repetitivo, né? O jogo do empurra-empurra. Não, a culpa é do lojista, não, a culpa é do laboratório. Então, isso, pelos nossos números, né? Nós já verificamos que a gente está no caminho certo. Que essa mudança de postura realmente está levando para alavancar as vendas e principalmente a capilaridade dos pontos de vendas. Porque os próprios lojistas, eles fazem aquele boca a boca, né? Tô com a marca tal, ela é muito boa, não dá dor de cabeça. Então, isso pra gente é muito satisfatório. Já inclui o marketing aí, né? Você tem um marqueteiro na mão quando você tem um consumidor feliz, né? Satisfeito com a compra, né? Que é um trabalho importante também de se fazer o marketing, né? Aliás, dá para se fazer marketing em cima do pós-venda também, né? Tipo, nós fazemos dessa maneira, né? É trazer para a cultura mesmo, é absorver isso, é botar para dentro. E, é claro, a gente está falando aqui do segmento que é a sua expertise aí do varejo, mas vale para tudo, né, Leonardo? Aí para os serviços, né? Às vezes num salão de beleza, num cachorro-quente, numa casinha de carro. Vale para tudo, né, Leonardo? Vale para tudo. Eu acho que o fundamental é quando você consegue diferenciar custo de investimento. Às vezes a gente tende a olhar certas ações como custo. Nossa, isso vai me onerar mais. Pô, isso aqui vai custar mais. Mas no fundo, como você falou, né, o próprio marketing é um investimento. Você crescer a sua marca, você poder confiar que você está consumindo um produto ou um próprio serviço, como você falou do caso do salão de beleza, né? Você vai ter o nome, você fala assim, pô, eu vou cortar meu cabelo aqui, eu sei que eles vão cortar do jeito que eu quero, vão pintar da cor que eu quero. Então, isso tudo é muito importante, né? É o boca a boca, é a confiabilidade da marca. Hoje eu vejo que muita gente, até pela velocidade das coisas, foca muito em números apenas. Vender, entregar. Mas como é que é feita essa venda? Como é que é feita essa entrega? Qual é a experiência que o consumidor final tem após essa escolha? Entende? Então, eu acho que é mais ou menos isso que você falou mesmo. E você vê a tecnologia cada vez mais como uma aliada, né? A gente falou já da automação, mas ainda assim é preciso também considerar a tecnologia como parte desse processo aí, né? Usada com parcimônia, enfim, usada com equilíbrio, mas é muito importante que também os pequenos empreendedores se sintam parte desse processo, né? Não dá para ficar também longe da questão tecnológica aí, quando se fala de pós-venda também, né, Leonardo? A tecnologia é fundamental. Eu gosto muito de usar exemplos do futebol. Ele é praticamente como o VAR, né? Você tem que saber usar. Você tem uma tecnologia, mas se a pessoa que está atrás da tecnologia não sabe analisar, não sabe ver os números, a tecnologia, ela nesse caso, em vez de um investimento para facilitar, para arredondar os dados, ele vira apenas um custo. Porque você vai continuar fazendo as coisas erradas, você vai continuar tomando decisões equivocadas e não vai saber utilizar o potencial do investimento. E hoje o mercado oferece inúmeras soluções para qualquer tamanho de bolso. Então, é realmente saber usar. Não, pois você está falando que é investimento, né? É preciso investir, mas às vezes nem é muito, né? Tem tantas ferramentas disponíveis. A iniciativa que dá um start para a coisa aí, né? Eu queria de você, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, quase que dicas mesmo para quem está começando, um pequeno empreendedor, botando esses exemplos de pequeno empreendedor e médio, mas que talvez não tenha agora um capital para investir numa ferramenta que facilite esse contato com o consumidor, mas que ele possa começar isso de alguma maneira. Por onde começar? Qual é as prerrogativas que ele tem que ter aí em mãos para que comece o processo? Porque é um processo, né? Não é um projeto que se implanta na sua empresa. Todo dia tem que pensar nisso, né, Leonardo? A minha recomendação é você primeiro entender o seu produto e depois de entender o seu produto, você entender qual é a função dele para o seu consumidor final.
Com isso, você vai entender qual é o perfil do seu consumidor, né? A outra coisa que eu também uso bastante aqui é que toda informação é uma informação. Depende de como você usar. Então, o que você pode achar que é uma besteira, uma reclamação, pode ser apenas uma crítica de uma forma não tão explícita. Digamos assim, você pode não encarar como uma crítica construtiva, mas como uma depreciação do que você está produzindo, né? Então, eu acho importante isso, a gente se despir do ego, né? De falar, nossa, ele está criticando meu produto. Não. O que ele falou? Por que ele falou isso? Tentar entender o consumidor e tentar utilizar da melhor forma possível para corrigir, né? Existem planilhas para você poder fazer todos esses acompanhamentos, né? Entender qual produto sai mais, qual é o tipo de consumidor que você está consumindo esse produto, e você quer personalizar a própria venda ou a própria entrega do serviço. Um salão de beleza, por exemplo, a gente costuma fazer muita loira aqui. Então, vamos não focar na loira, porque de repente eu não sou muito bom em ruiva. Então, vou tentar me especializar ao máximo no loira, tentar virar uma referência. Então, eu acho que é mais ou menos isso que o pequeno empreendedor, que não tem muita margem para erro, né? Porque o capital é curto, ele tem que focar em errar pouco, porque errar todo mundo vai errar. Então, eu acho que o olhar todo é esse. É você entender o seu produto, entender para quem ele serve, e entender o que o seu consumidor quer. E enxergar, você colocou aí, mas eu quero ressaltar aqui, porque vejo com muita importância, enxergar uma crítica como um benefício, né? Porque a partir dali eu posso melhorar, eu nem sabia que estava errando. É mais ou menos por aí, porque não é só o elogio ou talvez uma troca prática de um produto exatamente, mas às vezes um consumidor insatisfeito e lá na sua necessidade de colocar essa insatisfação, ou na sua rede social, ou no balcão que chega na loja, ele pode ser um prêmio, caso se a gente tiver uma outra visão do quanto aquilo ali é importante, né, também, né? Com certeza. A gente se despindo do ego, a gente consegue observar de uma forma diferente, não como uma rejeição ao que foi reclamado, em si como um alerta e talvez criar uns outros insights para outras possibilidades que você não enxergou. Então, realmente, eu acho que esse é o principal para o pequeno empreendedor, né? Que tem muita paixão, muita gente encara um negócio como filho, aquele que viu nascer, você escolheu a logotipo, você escolheu o nome, mas você às vezes tem que deixar a razão prevalecer sobre a emoção, né? Deixar aquele sentimento de pai um pouco de lado e tomar aquela posição mais de professor, né? De estar corrigindo uma prova, de estar vendo os defeitos, o que pode melhorar e crescer com isso, com essas informações. A gente cresce junto. Agora você vê com otimismo, a gente está caminhando o caminho certinho aí, né? Falamos lá no começo sobre esse cenário, mas eu digo de percepção sua aí, você como consumidor, quando vai à rua, por exemplo, a gente está trabalhando direitinho nesse sentido? Esse é um dos casos que eu uso muito também. Tem um desenho antigo, o pessoal mais antigo deve conhecer, que era o do Pateta Motorista, né? Que ele era um cara super calmo, super dócil, e quando ele entrava no carro e pegava o volante, ele virava um monstro, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem a personalidade do empreendedor e do consumidor. Quando consumidor, nós queremos tudo. Quando nós somos empreendedor, estamos do outro lado do balcão, a gente não quer dar nada. Então, eu acho que é isso. É você entender olhar para os olhos do consumidor, né? E não, tipo assim, eu tô com o avental, agora eu sou o dono do empreendimento. Aí eu tiro o avental, agora eu sou consumidor. É a mesma pessoa. Então você tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. A tal da empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro lá. E aí, se tratando de negócio, isso aí pode dar resultado no final das contas. Certamente dá. Leonardo, foi um prazer enorme conversar com você aqui. Foi um aprendizado grande que a gente teve hoje também. Desejo muito sucesso aí nos seus negócios sempre e lhe agradeço muito pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui e trazer a sua experiência para cá também. Eu que agradeço, estou à disposição aí. E para quem está começando agora, não desista dos seus sonhos não, você vai chegar lá.
Muito bem, ótimo. É assim que a gente termina o Rumo Certo de hoje. Muito obrigado a você de casa que acompanhou com a gente também. Obrigado pela sua audiência. A gente volta no próximo programa. Um forte abraço e até mais.